Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos àquela que é a segunda Conferência de Biotecnologia de 2023. E é um gosto muito grande para mim poder apresentar esta sessão. Hoje temos aqui o privilégio de ter o Sr. Professor José Fernando Pintos Santos e o Professor Pedro Frides, a quem agradeço desde já toda a disponibilidade para esta conversa sobre um tema que é tão atual. Mas eu queria aproveitar para fazer aqui uma pequena intervenção, dizer umas breves palavras, quer sobre os palestrantes, quer sobre o significado de aqui estarem hoje os dois nesta palestra. Eu sou o professor José Fernando Pintos Santos, é Affiliated Professor at Practicing Global Management no INSEAD, em Fontainebleau, e é professor catedrático convidado no CP no Porto. Ao longo dos anos da sua carreira, ministrou cursos e seminários de gestão no MIT, onde foi Senior Lecturer entre 2009 e 2014, Universidade de Bolonha, Universidade de Cambridge, entre outras. E eu agora vou citar o que diz o Sr. Professor Pintos Santos: orgulha-se de ter estado ativamente envolvido na criação e desenvolvimento inicial da Escola Superior de Biotecnologia. Foi um privilégio para mim tê-lo como professor logo no primeiro ano do meu curso na IES. Ele foi um verdadeiro inspirador para as gerações de alunos que tiveram o privilégio de privar com ele, e eu devo dizer que estou a ver algumas caras nesta sala, que vieram para o rever e para o ouvir. Ele foi, de facto, daqueles impulsionadores que no início decidiram, no início da década de 80, decidiram apostar no tabuleiro da incerteza com uma escola radicalmente nova, e com um curso novo, e arrastaram realmente muitos jovens na altura, continuamos jovens, e muito movidos pelo desafio, por termos uma escola nova, por apostar na mudança, e acho que tem sido sempre aí que o professor se tem movido, é onde se sente confortável. Acho que se sente confortável com o desconfortável e com a inovação que tudo isso arrasta. E por isso mesmo não foi muito difícil arrastar aqui o professor Pintos Santos para outros desafios, para além da inteligência artificial que vamos falar hoje e que tem em comum com esta inovação, a imaginação. Eu gostava de anunciar a este público que aqui está, que o professor também embarcou connosco num desafio de uma nova licenciatura que foi trabalhada ao longo dos últimos 2 anos, deverá arrancar este ano, é chamada Ciências e Sociedade. É uma licenciatura desenhada para aqueles que querem fazer um percurso mais aberto, mais personalizável, interdisciplinar, muito focado em projetos e que mistura várias áreas, é interdisciplinar, engloba as outras unidades do CRP, mistura ciências, artes, gestão. Portanto, nós acreditamos que vai responder a uma necessidade desta sociedade que tem transformação, e foi ao longo dos últimos anos, este foi um tema de frutíferos encontros e discussões aqui com o professor Pintos Santos à volta da incerteza, à volta da inovação, do papel da inteligência artificial, que é de facto o que o traz aqui hoje, juntamente com o nosso colega Pedro Frides. Pedro, és mais novo, ficaste para segundo, é um verdadeiro especialista da área, então também estão aqui alunos do Pedro, e tem posto o seu conhecimento nos últimos anos no desenvolvimento de áreas cruciais para o desenrolar da biotecnologia, da faculdade. Ele é engenheiro biomédico e desenvolveu esta vertente da inteligência artificial primeiro para a engenharia biomédica, mas já estendeu as outras áreas do nosso centro de investigação, porque realmente é uma competência bastante transversal. E tem sido também um grande impulsionador de projetos inovadores que desenvolve com os alunos. E eu gostava de realçar isso, porque nós somos uma universidade, uma faculdade, e os alunos estão sempre em primeiro lugar. Nós falamos de engenheiros, falam a mesma linguagem, creio que vão acabar por se entender aqui nesta sessão, e é neste encontro de gerações que se encontram as pontes para fazer a diferença.
professor está de volta também à ERS, naquela casa que foi sempre a sua casa, portanto é um privilégio também contar com o professor e dizer isto. Por isso, fica aqui esta última nota. Bem-vindo novamente à sua ERS. E o palco é destes meus professores. Uma boa sessão para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu e o Pedro temos muito gosto de estar aqui. Eu tenho a idade da tecnologia digital. O Pedro é um pouco mais novo que eu. E não só temos, portanto, experiências diferentes. Já agora, quando eu digo que tem a idade da tecnologia digital, estou quase a falar literalmente, porque praticamente no ano em que eu nasci, o Alan Turing dizia na BBC que as máquinas iriam pensar até ao fim do século. E eu nasci. Aliás, o interessante é que eu já pensava nessa altura. E foi assim, aliás, que eu soube que não era uma máquina. Mas nós temos papéis diferentes, temos perspectivas diferentes. E hoje fizemos o seguinte acordo. Já agora, para que saibam, nós vamos trabalhar aqui cerca de 40 minutos, 45, 50 minutos. E, em termos de reuniões remotas, trabalhamos 3 horas e meia. Eu conheci o Pedro agora, há pouquinho. A sério, não é? Já o conhecia virtualmente. E cada um de nós deve ter trabalhado 3 a 6 horas na preparação do que eu vou dizer e do que vai mostrar. Isto também significa que não usamos inteligência artificial para preparar aquilo que estamos a dizer. Eu queria só apresentar, e no título estão coisas interessantes, mas eu não posso deixar, primeiro, de agradecer à professora Paula Castro, pelo menos as palavras que disse de mim, que são gentis e que me satisfazem, claro. Eu, de facto, tenho muito orgulho, e tenho isso em vários elementos, às vezes, do meu currículo, de ter participado na promoção, na construção da Escola Superior de Biotecnologia, que é importante que todos saibam que resultou de uma parceria entre um professor, o professor Guedes, o professor Carvalho Berto, e um conjunto de empresas. Eu, na altura, era executivo de uma dessas empresas, que era uma empresa grande do setor alimentar, e, portanto, foi em conjunto, portanto, entre empresas e universidade, que se construiu esta escola. E foi, aliás, na altura, a primeira escola de tecnologia da Universidade Católica. E eu hoje tenho, uma das razões porque eu tenho imenso orgulho de ter participado, não só na criação da escola, como depois ter dado aulas durante alguns anos ao primeiro e quinto ano. E já agora, em 1985, descobri no outro dia o programa da cadeira, em papel, porque encontraram aqui o meu currículo. Um dos temas que eu ensinava era o computador na fábrica. Eu, nessa altura, já tinha tido experiência direta daquilo que na altura se chamava engenharia assistida por computador e produção assistida por computador. Uma empresa na Marinha Grande, aliás, foi a primeira empresa europeia a ter um grande sistema de engenharia, projeto e produção assistida por computador, que é, claro, uma forma de inteligência artificial. E, portanto, em 85, digamos, ensinei toda essa experiência que tinha acumulado nesse processo, que começou, claro, com visitas aos Estados Unidos, porque foi nos Estados Unidos que se desenvolveu toda essa tecnologia, que hoje em dia é comum e existe nos tablets, nos telefones celulares, etc. Portanto, isto só para relembrar que não só tenho orgulho por isso, mas também tenho orgulho porque hoje em dia é importante que saibam, a Universidade Católica Portuguesa tem hoje em dia uma classificação em termos de ciência ou de importância científica no mundo das universidades, que se pauta, por exemplo, por ter toda a universidade 6 dos seus docentes nos 2% mais citados académicos da sua área, no mundo. E eu tenho muito gosto em dizer que 5 dos 6 são da Escola Superior de Biotecnologia. Portanto,
E isso é para mim uma fonte de muito orgulho, porque uma universidade é um lugar em que se produz e em que se partilha ciência. E, portanto, quando nós, que devotamos, no meu caso, uma parte da minha vida, outros praticamente toda a sua vida profissional, à universidade, temos que ter um papel importantíssimo a explicar tecnologias que são radicais, que têm imenso impacto, não só, por exemplo, em campos que têm a ver com a ciência e com a tecnologia, mas que têm principalmente um grande impacto na sociedade. E não há dúvidas de que a inteligência artificial é uma das tais tecnologias radicais, e basta ver o furor que no último, praticamente desde o momento em que pela primeira vez combinamos que íamos fazer esta conferência até agora, há um furor em todo o mundo sobre um tipo muito específico de inteligência artificial, que agora foi popularizado como ChatGPT, de uma empresa chamada OpenAI, que praticamente, julgo que todos os que estão nesta sala já terão usado, ou pelo menos terão testado. E claro que o mesmo tipo de tecnologia, que é uma tecnologia de um determinado tipo de AI, está presente já também no motor de pesquisa da Microsoft e no motor de pesquisa da Google, no BART, no Bing e no BART. E isso foi assim, de repente. E foi de repente no mundo inteiro. Porquê? Porque as pessoas têm consciência de que esta tecnologia vai ter um impacto enorme na sua vida. Só que, daqui a pouco, quando eu falar, depois do Pedro, eu vou tentar explicar, estas tecnologias radicais são tecnologias que trazem um desafio que os seres humanos detestam, evitam. E, por exemplo, o nosso povo, os portugueses, evitam particularmente. E que é aquilo que se chama também incerteza absoluta, ou incerteza objetiva, ou incerteza fundamental, ou incerteza radical. E o que é essa incerteza? É, pura e simplesmente, não ser capaz sequer de imaginar o futuro. Não é de conhecer o futuro, ou de antecipar o futuro, que isso, claro que não é possível, nem sequer o imaginar. Portanto, nós neste momento não podemos imaginar o que vai ser o futuro da inteligência artificial. E eu não fico contente quando universitários, por exemplo, falam às pessoas, às vezes até grandes audiências, como se tivessem uma bola de cristal na frente. Porque nas universidades não há bolas de cristal. Nem há bruxos, nem há cartomantes. E neste caso, isso só confunde. Claro que as pessoas querem ouvir, porque querem evitar esta situação de não saberem, não terem uma ideia sobre o futuro. Mas nós estamos numa universidade, e vocês são pessoas que estão numa universidade, e nós devemos estar aqui para explicar, para compreender, para exemplificar o presente futuro. Reparem que no título dizemos o presente futuro, não é o futuro futuro, é o presente futuro. Isto é aquilo que já sabemos hoje e que vai ter aplicação nos próximos 5, 10, 15 anos, porque ainda não tem. E já sabemos o suficiente sobre isso. Fundamental, portanto, reparem, e eu aqui pego só um minuto, a ligação com esta nova licenciatura da Escola Superior de Biotecnologia, que aliás assenta, é a primeira que verdadeiramente assenta, em praticamente todas as escolas que há no centro, aqui no campus da Foz. Praticamente todas. Porque é de ciência e sociedade. E podemos depois, se quiserem, mais tarde, falar um pouco sobre essa licenciatura nova. E a ideia de construir essa licenciatura é fazer uma das poucas coisas que nós somos capazes de fazer perante a incerteza absoluta, que é equipar as pessoas com opções, em vez de as equipar com uma especialidade. Porque quando alguém se equipa com uma especialidade, está a presumir, está a antecipar que essa especialidade vai ter valor para si como pessoa, valor para os outros, social, ambiental, material, durante muito tempo. Ora, hoje em dia não podemos ter a certeza em relação a muitos campos da atividade humana, exatamente pela evolução da tecnologia digital e da inteligência artificial em particular. Portanto, é importante que as universidades ofereçam licenciaturas que permitam às pessoas, 3, 4, 5, 6 anos depois, por exemplo, optarem por um mestrado de um enorme leque de possíveis escolhas e, quem sabe, depois no futuro, uma pós-graduação ainda de uma outra natureza.
E isso faz-se criando uma licenciatura de ciência e de sociedade, em que, portanto, se mistura o mundo físico com o humanismo que caracteriza a nossa sociedade. E nada melhor do que fazer isso na Escola Superior de Biotecnologia, na Universidade Católica Portuguesa. E, portanto, é isso que vamos fazer, que vamos arrancar. E, digamos, neste momento, a parte do meu projeto de vida é colaborar nessa inovação que, em relação a Portugal, é radical. E que, talvez também por isso, vai criar muita ansiedade. Mas cá estaremos nós para fazer o que fizemos já com a Escola Superior de Biotecnologia. Muito bem. O Pedro vai fazer uma coisa importantíssima. Primeiro vai mostrar o que é inteligência artificial, principalmente aquilo que podemos chamar inteligência artificial de computação simbólica e de aprendizagem automática, ou de aprendizagem de máquinas, machine learning, que são dois tipos. A especialidade do Pedro tem mais a ver com esta segunda, portanto, com a computação para a aprendizagem de máquinas ou para machine learning. E ele vai mesmo mostrar aquilo que faz, vai mostrar trabalhos seus, para nos ajudar a começar, como nós entendemos que deve ser, compreender o que é AI. Não se pode vir a utilizar a AI, nem se pode vir a antecipar o que já é possível antecipar numa certa atividade, na nossa, profissional, numa empresa, numa entidade de fins não lucrativos, num governo. Não se pode fazer isso sem compreender o que é AI. E não é compreender a AI, não se compreende a AI a discutir se amanhã estamos no Terminator 2 ou se estamos no céu. Não é assim que vamos lá. Portanto, vamos aqui para já ver o que o Pedro tem feito, e o Pedro vai-vos mostrar e explicar. Claro que alguns de vocês vão dizer: uau, isto afinal é matemática. É. Isto é ciência de computação. É. Isto é probabilidade de estatística. É. É isso que é inteligência artificial. Não é literalmente mais nada, portanto. Pedro, agora é consigo. Antes de mais, é um prazer enorme estar aqui com o professor Pinto Santos, falar numa área que, para mim, eu lido diariamente com ela e tenho um gosto enorme em partilhar com uma plateia enorme, onde vejo N alunos que me aturam todos os dias nesta área de conhecimento. E dizemos que, quando estivemos a falar do que seria o título desta palestra, o presente e o futuro, pensámos se calhar que não o passado presente, não é? E já eu vou-vos mostrar o porquê desta analogia. Vou-me levantar só porque... Só não escolhemos passado presente, porque senão podiam pensar que eu quero o primeiro. Se calhar, uma das mas de facto, pode ser o passado presente simplesmente porque todos estes conceitos já existem há milhares de anos. O que é que faltava? Faltavam computadores super rápidos, capazes, ou seja, o poder computacional, que é a base disto tudo, é os alicerces disto tudo. Em termos piramidais, tudo começa com a computação. O cálculo, capacidade física de cálculo. E existem um conjunto de rotinas, de diretrizes que comunicam com estes computadores para, no fundo, tirarmos partido deste cálculo ou resolvermos uma certa problemática. São os algoritmos. Os algoritmos não é nada mais, nada menos que estas tais rotinas que nos guiam para a resolução de problemas. Depois vem um algoritmo muito badalado na comunicação social e em todo lado, não é? Atualmente, a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É mimicar os movimentos humanos, ou seja, recriar o pensamento humano e dar esse pensamento humano à máquina. Tentar com que a máquina tenha esta capacidade smart e consiga simular esta parte da inteligência humana. Depois, eu diria que o ápice de tudo isto, e foram diversas conversas, nas conversas que tivemos, é a otimização. Otimização, ou seja, como regular tudo isto, como maximizar a performance de todo este tipo de sistemas. E isto, diria que são os 4 conceitos base de toda esta problemática, desde a computação até a inteligência artificial. E o que é
isto de otimização, no fundo, é um treino de um sistema. Toda a gente sabe o que é um sistema. Um sistema recebe entradas, dá-nos respostas, sejam elas ou não desejadas, sejam elas ou não as melhores para uma determinada problemática. Portanto, nós temos uma questão que, no fundo, é a entrada no nosso sistema, que é este X, ou seja, a entrada no nosso sistema, assumindo que isto é um sistema y igual a fx, assumindo que ele é linear, basicamente o que nós vamos fazer é otimizar esta função f para chegar à resposta desejada. Traduzindo isto por miúdos, com um exemplo prático, temos, por exemplo, 100 km, e o que é que o nosso sistema vai tentar fazer? É calcular as milhas, mas sem saber a fórmula de cálculo das milhas. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar ajustar o parâmetro de entrada quilómetros com um determinado peso, neste caso um peso aleatório, de 0,5, e este peso aleatório vai dar-nos uma resposta. Mas, de facto, a nossa resposta ainda fica aquém da resposta desejada. Estamos longe da resposta correta. Porque o erro, ou seja, 50 menos 62,136, o módulo disto, é um erro elevado. O que é que vamos fazer? Na próxima iteração, nós vamos ajustar aquele peso e passamos para um peso de 0,6. O que é que isto faz? Treinamos a máquina para chegar mais próximo da resposta desejada. E isto faz-nos diminuir em muito o erro. E, portanto, o que é um sistema inteligente? É um ajuste otimizado num sistema ao longo de um processo iterativo. Claro que isto é um sistema simples, mas nós estamos a falar que há sistemas muito complexos que usam 1 milhão de parâmetros para serem otimizados todos ao mesmo tempo. Daí a complexidade. E para chegarmos a esta complexidade, temos a computação, não é? A computação, cada vez mais computação, envolve a criação de sistemas cada vez mais complexos. Não vos queria, não queria passar esta palestra sem vos falar da forma como treinamos o sistema. Existem, principalmente, depois há pequenas ramificações, mas principalmente existem os sistemas supervisionados e os sistemas não supervisionados. Os sistemas supervisionados têm um professor. Todos nós tivemos um professor que nos ensinou a distinguir coisas, a dar-nos informação para tentar distinguir coisas. Neste caso, na supervisionada, o que é que nós temos? Temos um conjunto de rótulos de entrada, ou seja, labels, que estão associados a dados. E esse sistema vai tentar treinar com base nestes labels rotulados, ou seja, os dados estão rotulados. Depois de treinado, nós podemos apresentar novos dados e ele vai tentar, no fundo, predizer com base no treino. No caso dos sistemas não supervisionados, é um bocadinho diferente, em que os dados têm algumas semelhanças, algumas diferenças e, no fundo, passando para um conhecimento mais simples, que toda a gente sabe o que é correlação, portanto, mais próximo ou mais afastado de um determinado grupo. Ele vai tentar, com base no afastar e o aproximar de uma série de parâmetros, ele vai tentar rotular de forma automática, sem esse tal instrutor, sem esse tal professor. E queria-vos dar um exemplo prático aqui na biotecnologia, que é a contagem em placas de Petri. Basicamente, o que é que se utilizou aqui neste exemplo? Temos círculos, toda a gente conseguia chegar ali à placa de Petri e contar. Apesar de ser moroso, nós contávamos todos aqueles círculos. Mas imaginem fazer isto 1 milhão de vezes. E todos os dias o operador vai ter aqui em diminuir a sua performance, a sua exatidão. O sistema, independentemente de ser utilizado o dia 24/24, ele não vai perder essa exatidão. Apesar de ser complexo, dizer ao sistema o que é um círculo, que é um conjunto de zeros e uns, texturas diferentes, cores diferentes na placa de Petri. Depois de ensinar ao sistema o que é um círculo, ele, em segundos, conta as colónias
uma placa de pedra. Portanto, o ganho desse tipo de sistemas é enorme e o ganho em termos de precisão é enorme. Isto vai diminuir o número de horas em laboratório e vai permitir ao operador trabalhar noutro tipo de coisas. E quiçá descansar, porque à medida que contamos mais colónias ao longo do tempo, mais placas, ele vai se cansar e a precisão vai diminuir ao longo do espaço-tempo. Falarmos também de dois conceitos que estão muito badalados: Machine Learning e Deep Learning. O primeiro já é utilizado há muito tempo. E utilizado porquê? Porquê? Porque aqui cabe ao engenheiro de computação dar, passa a expressão, a papinha toda ao sistema de Machine Learning. Ou seja, é o engenheiro de computação que separa o trigo do milho para solucionar um problema. Mas reparem que todas estas etapas que têm de ser passadas para extrair os tais padrões para o sistema treinar. No sistema de Machine Learning é o próprio operador, o próprio engenheiro, que dá as features, separa o que é importante para o problema. Daí a complexidade de etapas, o algoritmo que temos de desenvolver. No caso de Deep Learning, isto tornou um processo muito mais simples. Ou seja, nós colocamos os dados raw, ou seja, crus, à entrada do sistema e, basicamente, o sistema, por magia, digamos assim, por magia, ele extrai parâmetros, poupa o trabalho ao engenheiro na forma de extrair parâmetros e dá a saída desejada. Claro que estes sistemas só vêm a ser utilizados, já existem há mais de 30 anos, e só vêm a ser utilizados há 2 ou 3 anos. Porquê? Porque o poder computacional evoluiu exponencialmente. Isto, apesar de ser muito simples, parecer um algoritmo ser muito simples, é muito moroso em termos computacional. Chama-se atacar o problema com a força bruta. E isto faz-vos lembrar o que é isto, ou seja, é um poder computacional que tem de ser muito elevado. Daí que só há 2 ou 3 anos é que se começaram a ouvir muito este uso de sistemas de Deep Learning e este tipo de ferramentas. Portanto, nós podemos usar este tipo de ferramentas, algoritmos, não deixam de ser algoritmos, para detectar, por exemplo, patologias locais. O sinal da voz, se for um sinal periódico em que eu debito um fonema e repito ao longo do tempo, por exemplo, um AA é entre 2 A's, a abertura e fecho da glote. E, portanto, conseguimos calcular o período glutal de sinais da voz. E este período glutal vai permitir o quê? Se uma patologia afetar o sistema respiratório, ele vai inflamar o sistema, vai inflamar. E a nossa glote vai abrir, vai ter maior dificuldade em abrir ou fechar. E, portanto, esse tempo de abertura e fecho pode servir como base para detectar um tipo de patologia associada à voz. Caso de Alzheimer. O foco, como todos sabem, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva e que leva à atrofia progressiva também dos neurónios. E, portanto, numa ressonância magnética, nós recuperamos não só o encéfalo, mas também recuperamos também a parte óssea. Temos todos os elementos na imagem. Será que vale a pena atacar o nosso problema, ou seja, detectar Alzheimer, tendo todos os elementos na imagem? Não. Vale a pena é focarmos no hipocampo ou focarmos no encéfalo. Daí que necessitemos de algoritmos de Deep Learning para separar aquilo que importa daquilo que não importa. E o que importa ali é o encéfalo. E, portanto, sistemas de Deep Learning conseguem extrair o encéfalo de forma automática. Ao segmentar esta zona, nós podemos extrair um conjunto de métricas que não são nada mais, nada menos do que cálculos. Cálculos complexos, mais ou menos complexos, depende da circunstância, que nos permitem depois
no fundo, alimentar o sistema para uma determinada problemática, neste caso para a detecção de Alzheimer. Por exemplo, a Covid-19, no raio-X, a Covid-19 afeta os pulmões. O que é que nós queremos? É criar um sistema automático para extração, para segmentação do pulmão. E para isso utilizamos sistemas de Deep Learning que automaticamente criam estas máscaras que permitem extrair os pulmões e focar-se nos pulmões. Dizer-vos o bom do sistema Deep Learning. Se nós quisermos focar futuramente nos brônquios, nós podemos utilizar o sistema já pré-treinado, que já foi treinado para criar recriar estas máscaras e segmentar os pulmões, e podemos focar a nossa parte, ou seja, acrescentar mais camadas ao sistema, acrescentar novos desafios ao sistema, e para isso só temos de incorporar mais uma parte da algoritmia ao sistema anteriormente recriado para segmentar os pulmões. Deixar-vos só com a tecnologia para detectar Alzheimer via sinal eletroencefalográfico, que foi desenvolvida aqui na Escola Superior de Biotecnologia. O que é que ela faz? Recolhe sinais eletroencefalográficos, que estão ali em cima, portanto, são sinais. Portanto, são colocados um conjunto de elétrons aqui a nível cerebral, no escalpo, e é recolhido o sinal EEG de cada uma das posições do escalpo. De forma, através de um algoritmo, são separadas, o sinal EEG é separado nas várias bandas computacionais. De cada uma destas bandas computacionais extrai-se um conjunto de métricas de forma muito complexa, são fórmulas, e que vão alimentar um sistema que vai ser um sistema preditivo, que vai dizer se ele tem Alzheimer, a probabilidade de ter Alzheimer é um paciente saudável. Neste caso é um paciente saudável porque podemos ver aqui pelo mapa de incidência, a incidência é muito baixa, está na zona do 0%. E isto, dizer-vos só que a inteligência artificial, há pouco como o professor Pedro Santos estava a dizer, a inteligência artificial não é nada mais, nada menos que fórmulas matemáticas, complexos matemáticos que nos permitem otimizar todo este tipo de sistemas e chegar a soluções deste género. Muito obrigado. Portanto, como viram, e em 15 minutos, o Pedro conseguiu dar uma boa ideia do que é a inteligência artificial a funcionar, neste caso no seu trabalho. Por exemplo, quando conversávamos, eu explicava-me que muitas das coisas que faz agora, há 5 anos não eram possíveis. Portanto, ele mostrou agora coisas que há 5 anos não eram possíveis. Já sabia que seriam possíveis. Já sabiam os algoritmos, já sabiam as fórmulas. Viram ali aquelas fórmulas todas que são usadas, no caso, no Deep Learning. Aquelas fórmulas já sabiam. Eu, por exemplo, programei redes neuronais, que é o que distingue Deep Learning do Machine Learning, no início dos anos 80. Só que na altura já era um feito fazer uma otimização não linear com uma rede neuronal com 10 nodos. E agora fazem-se com milhões de nodos, com bilhões de nodos. Que é isso que faz, por exemplo, o ChatGPT. Mas os algoritmos, todo o fundamento é exatamente o mesmo. Portanto, foi de facto a computação, foi a ciência de computação, a tecnologia de computação, que no fundo é a tecnologia digital, que nos últimos 70 anos veio permitir agora fazer isto. E é esse crescimento. Porquê é que é muito difícil, ou melhor, porquê é que é impossível prever o futuro quando surge assim uma tecnologia radical? Primeiro, porque muitas das aplicações, ou até das possibilidades dessa tecnologia,
dependem da combinação com tecnologias que ainda não existem naquele momento. Por exemplo, não haveria hoje a internet móvel que nós temos, ou, por exemplo, os cálculos na nuvem, se não houvesse fibra óptica, que não existia há bastantes anos. Hoje em dia, digamos, nós temos acesso tão rápido, não só, portanto, à internet propriamente dita e a servidores da internet, como ao cálculo, já vi computadores ultrapotentes que estão longe de nós, exatamente porque há uma rede de fibra óptica no mundo inteiro, que foi construída ao longo de um período importante, cerca de 10, 15 anos, permite isso. Portanto, mesmo depois da internet, mas antes da fibra óptica, aquilo que se faz hoje não era possível. Mas não é possível lá no início ter previsto que a fibra óptica ia chegar onde está. E, portanto, essa complementaridade que evolui ao longo do tempo, cada vez se complementa mais uma tecnologia com outras tecnologias que ainda não podem existir, que não se pode perder no futuro. Mas o mais difícil nem é isso. Estão aqui alguns economistas doutos que sabem muito bem que, pelo menos aqueles que são neoclássicos, que o valor das coisas está no seu uso, está no seu consumo. E o que muitas vezes acontece quando surge uma tecnologia radical é que não se sabe que uso vai ter. É muito mais difícil prever o uso do que prever como será feito. É mais difícil prever, digamos, aquilo que um consumidor ou que uma pessoa vai fazer com aquilo do que prever o que vai ser preciso para fazer aquilo. Nós sabíamos quais eram os algoritmos de redes neuronais há muito tempo. E sabíamos que precisávamos de computadores capazes de calcular com matrizes, multiplicar matrizes, transpor matrizes, de milhões de linhas e colunas. Só que não havia computadores para isso. Aliás, agora estamos a chegar a um limite, por isso está toda a gente a tentar descobrir outro modo de computação. Já ouviram falar dos computadores quânticos, que para já são só, enfim, uma possibilidade. Há quem esteja a trabalhar em computadores analógicos. Os computadores analógicos trabalham a variáveis contínuas, ao passo que os computadores digitais só com zeros e uns, com variáveis descontínuas. Basta essas duas coisas. Portanto, a impossibilidade de conhecer que tecnologias vão aparecer, que se vão combinar com a tecnologia nova para fazer uma nova tecnologia. E não saber exatamente que usos vão aparecer no futuro, no contexto futuro. E é mais difícil prever os usos do que prever a tecnologia propriamente dita, para não ser capaz de prever o futuro. E, portanto, está numa situação de incerteza. Portanto, uma situação de incerteza não é uma situação de risco. É uma situação de risco, como alguns de vocês já sabem, somos capazes de olhar para o futuro e dizer, bom, no futuro vai haver o cenário A, o cenário B, o cenário C, o primeiro com 30% de probabilidade, o segundo com 20% de probabilidade, o terceiro com 50% de probabilidade. E a partir daí podemos, com certos algoritmos e certas regras, até, digamos, decidir hoje em relação ao futuro. A incerteza é não ser capaz de saber quais são os possíveis estados da natureza, como se diz, os possíveis cenários, não sabemos quais são, ou são 3.000, e não saber as probabilidades com que cada um acontece. E quando isso é o facto, não se pode, pura e simplesmente, imaginar o futuro. Isso é conhecido há 100 anos, há cerca de 100 anos, pelo menos dois autores, por acaso ambos economistas, publicaram ambos no mesmo ano, em 1921, coincidentemente depois da grande pandemia e da Primeira Guerra Mundial, depois de um período de grande incerteza. Todos nós hoje sabemos o que é incerteza absoluta. Foi a incerteza que vivemos nos primeiros meses da pandemia. Foi a incerteza que nos levou a ir para casa e fechar as portas. E não deixar entrar nada que nos aceitasse algo. Isso é que é incerteza. Portanto, não sabendo o que há a fazer, o que é que fazemos? Vamos para... Bom, antigamente íamos para a gruta. Agora vamos para a casa, que é a gruta moderna. E fechamos a porta. Logo, todos nós hoje em dia vivemos a incerteza que a pandemia nos trouxe. E neste momento estamos num período pós-pandemia em que muitas das coisas que estão a acontecer são fruto da pandemia. E não eram possíveis prever. E é por isso que há períodos revolucionários e períodos pós-revolucionários. Nós estamos num período pós-pandemia. Durante 5, 10, 15 anos, a confusão que hoje sentimos no mundo faz parte. E vai continuar a acontecer. O que é? Não se pode saber. E, portanto, nesse caso, precisamos, por exemplo, de preparar licenciados que sejam capazes de compreender o Pedro muito bem e de compreender a sociedade.
como se fala com as pessoas, como se compreende as necessidades das pessoas, como se oferecem produtos, serviços que resolvem os problemas das pessoas. Ou seja, ciência e sociedade. E é isso que é uma licenciatura em Ciência e Sociedade. É preparar um licenciado para ouvir o Pedro e perceber perfeitamente o que o Pedro disse, e amanhã outra coisa qualquer, e, portanto, poder ir trabalhar, poder, por exemplo, estar numa empresa, ou estar na sua empresa, ou estar numa ONG, e dizer, olha, agora esta nova inteligência artificial que faz isto assim assim, eu fui ouvir o Pedro falar, nessa altura o Pedro vai ter a minha idade, eu fui ver o Pedro falar e o Pedro explicou, já percebi, olha, nós com isto podemos fazer isto, e se fizermos isto podemos servir este público com esta necessidade, e isto depois vai ser útil para o mundo, etc, etc. Portanto, primeira coisa, não podemos utilizar uma nova tecnologia sem a compreender. Porquê? Porque quem a utiliza vai descobrir utilizações que quem a criou não conhece. E o problema dos engenheiros, a minha primeira formação é engenharia, portanto eu estou a falar de mim agora, não estou a criticar mais ninguém, estou só a olhar para o espelho. O problema dos engenheiros e dos tecnólogos é que acham que saber fazer é mais importante do que saber usar. E aquilo que eu aprendi e que hoje em dia ensino, quando me pedem para ensinar, é que é muito mais importante saber usar do que saber fazer. Saber fazer é muito mais simples. É tão simples que até aprendemos numa universidade e meia dúzia de anos quando temos 20, 21, 22, 23 anos. Mas agora, encontrar usos, principalmente encontrar usos novos, fazer com que os usos novos sejam, de facto, utilizados pelas pessoas, criar as condições para as pessoas utilizarem, isso é que é difícil. E isso precisa de experiência, mas precisa de experiência de pessoas que estejam preparadas para isso. Portanto, nós temos de valorizar muito mais, numa universidade como a Católica, a importância de saber usar, porque já, sem pensar nisso, em escolas como a nossa e outras, já se dá importância ao saber, à ciência, e ao saber fazer, à engenharia, à tecnologia. Por exemplo, à biotecnologia. Já agora, um outro campo em que neste momento não é possível prever o futuro é a biotecnologia. Portanto, há hoje em dia certos campos da biotecnologia, eles próprios combinados com inteligência artificial e com, não só com inteligência artificial generativa, como os ChatGPT, mas com outras formas, principalmente com computação simbólica, e até com machine learning de control, que vão permitir fazer coisas no futuro para a alimentação, para a nossa saúde, que neste momento não somos capazes de fazer, mas vão existir. E aí vamos ter, novamente, precisar de licenciados que depois, eventualmente, fazem um mestrado em saúde ou até num ramo qualquer da medicina ou da farmácia e depois vão trabalhar em utilizações de biotecnologia e inteligência artificial, por exemplo, para tratar uma certa patologia ou para encontrar uma vacina. Bom, era isto era uma das... Agora, para as pessoas que estão aqui, que vão, eu vejo aqui nesta sala, alunos, vocês têm neste momento um mundo que se abre, que é muito parecido com o que se abriu a mim, à minha geração, e a mim em particular. A minha vida, a partir de 1968, quando eu entrei na faculdade em 67, 68, mas a partir de 68, por um acaso, e como vocês um dia vão ver, a nossa vida, todas as grandes mudanças da nossa vida são resultado de um acaso. Nessa altura, por um acaso, eu cheguei à Universidade do Porto, um pouco tempo depois do primeiro computador que chegou a uma universidade portuguesa ter chegado à Universidade do Porto, não de Lisboa, como eu não confundir as geografias. Nós tivemos o primeiro computador que houve numa universidade portuguesa. Era um NCR Elliott 4100. E eu, uns meses depois, já programava o computador e apaixonei-me pelo computador. E por acaso nem sei se o apaixonar neste caso é metafórico. Encantei-me com o computador, fiquei... Aliás, alguns colegas chamavam-me um maluquinho do computador. Na altura, só para vocês se rirem um pouco, usávamos fita perfurada, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas se forem ao Google, encontram fita perfurada. Eram uns rolinhos com elástico à volta. E eu tinha um saco de plástico cheio de rolinhos que eram os meus programas. Então ia
ia para casa com o saco de plástico cheio de rolinhos. Depois trazia os sacos, os rolinhos dos programas. Tinha a minha biblioteca em casa, que eram rolinhos. E depois traziam os rolinhos, que era para aquele dia trabalhar, com as subrotinas, com os dados. Entregavam-se os rolinhos a duas senhoras que estavam dentro do computador, que eram doutoras, vestidas de bata branca. Não fosse o caso de pagarem alguma coisa ao computador. O computador era fechado, tinha um ar-condicionado, e eu depois tive autorização de entrar no computador. E vocês, nesse dia, eu tornei um dos famosos, porque eu podia entrar no computador e os outros só podiam ver. E eu passava a fita eu mesmo. Coisas fantásticas. Bom, passando essa parte, depois a minha carreira profissional foi editada por isso. E de repente cheguei às empresas e sabia de computador. E ninguém sabia. E, portanto, nessa altura, introduzi computadores na empresa. Participei na introdução, por exemplo, do tal sistema de engenharia, de projeto e de produção assistido por computador. E tive uma carreira que não teria tido, olha, provavelmente não estaria aqui a falar sobre isto, se não tivesse chegado ao Porto um computador uns meses antes de eu ter entrado na faculdade. E de repente eu ter visto aquilo e ter ficado fascinado por aquilo. Vocês têm agora a mesma oportunidade. Não só com a biotecnologia, por exemplo, com a biologia sintética, que ainda não sabemos muito bem o que é que vai ser, com a inteligência artificial. E tem mesmo isto, vocês daqui a uns anos podem ser os primeiros que sabem como fazer. E vão para um lugar onde nem sequer sabem. E reparem, nesse caso, o que vai ser importante para vocês é saberem usar aquilo que aprenderam aqui. Porque verdadeiramente o valor não está em saber uma coisa, mas fazer com que a coisa sirva às pessoas, sirva à sociedade, sirva à natureza. O nosso papel é servir, o nosso valor é servir. E portanto, lá está, abre-se neste momento um futuro para vocês, que eu acho cheio de incerteza, mas com um potencial incrível. Mas eu não queria, digamos, estender muito mais. A inteligência artificial tem muitos anos. Não vale a pena agora estamos a discutir, depende de definição. É infeliz que se tenha chamado de inteligência artificial aquilo que chamamos de inteligência artificial. E uma das razões é porque nem sabemos o que é inteligência. Aliás, há quem diga, com certa, eu por mensagem com certo sorriso, que inteligência é aquilo que nós fazemos até que uma máquina faça. Provavelmente é das melhores definições de inteligência que se poderão dar. Se vocês seguirem, por exemplo, discussões filosóficas, a que hoje em dia se tem um acesso fácil, por exemplo, no YouTube, basta procurar grandes filósofos a conversar uns com os outros. A grande discussão que é hoje em dia, muito motivada por causa da tecnologia digital, é se nós temos mente ou só cérebro. Isto é uma discussão enorme. Não é? Eu entendo que temos uma mente e que a mente é a emergência de um sistema complexo. Ao passo que outros dizem, não, o que nos faz pensar e tudo mais é apenas a físico-química do nosso corpo. Mas não. E, portanto, quando compreendermos essa físico-química, seremos compreendidos como compreendemos hoje qualquer sistema físico-químico. Mas isto é uma discussão entre filósofos que andam a estudar isto há centenas de anos. Portanto, quando ouvirem inteligência artificial, é aquilo que falou o Pedro. Aquilo é inteligência artificial. O ChatGPT é um algoritmo que prevê sequências. É isto que é. Prevê sequências. Podem ser sequências de palavras, como sequências de outras coisas. É parecido com aquele exemplo que deu o Pedro. A única diferença é de que, em vez de utilizar, por exemplo, as colónias num prato e treinar o computador numa fotografia do prato, numa imagem do prato, que no fundo são zeros e uns, a reconhecer a existência de colónias, o ChatGPT foi treinado com todo o conteúdo da internet mundial, até um certo período de tempo, dependendo da versão, e utilizados depois algoritmos de redes neuronais, de deep learning, que produzem um processo probabilístico de sequências. E quando se dá uma sequência, aquilo que chamam prompt, não é? Quando se faz uma pergunta ou se faz se põe uma questão, o que o sistema faz é usa esse sistema probabilístico para propor uma sequência de palavras. Não é verdadeiramente palavras, é uma coisa que se chama tokens,
Lá está aí uma das dificuldades, é a linguagem específica que cada tecnologia tem. Bom, e é isso que é, não é mais nada. Por exemplo, é um erro dizer alucinações, porque a alucinação parece que... Não, é um erro, nós chamamos erro. Vale a pena dizer que não é uma alucinação. Todos nós sabemos, quando se faz, por exemplo, uma regressão linear, que é mais equivalente ao machine learning supervisionado, se nós fizermos uma regressão linear simples, pode depois uma certa previsão estar com erro. Não dizemos que a regressão está alucinada. Portanto, estão a ver, estas palavras todas confundem. Não deixem, digamos, não deixem usar estas palavras. Expliquem às pessoas que são vossos amigos, às vossas famílias. Não deixem que se crie esta coisa de que aquilo é uma espécie de pessoa estranha, muito rápida, muito inteligente, mas é mais inteligente que nós, uma coisa absurda. Só diz que não percebe literalmente nada, ou dos seres humanos, ou do que é a inteligência artificial. Não deixem criar essa confusão, que não é boa, porque não tínhamos dúvidas que já hoje se fazem coisas notáveis com a inteligência artificial, como, por exemplo, via detecção de imagem, detectar doenças como Alzheimer e outras, de uma maneira muito mais simples, muito mais económica e em grande massa. E eu não queria terminar sem dizer isto. Reparem, pode ser que um dia vos possa falar sobre a interação entre tecnologias, ou entre tecnologias e fenómenos sociais. Quando se encontram, quando interagem fenómenos desta natureza. E nós ainda não estamos a compreender bem o que é que significa termos hoje, por exemplo, aqui no Porto, ou em Trás-os-Montes, ou numa aldeia da beira de onde nasceu a minha mãe, chamada Montão, que hoje em dia já não existe, já foi absorvida por Viseu. Quando eu ia para lá, era muito longe de Viseu, era a 6 km, e era preciso um projeto, um programa para ir lá. Era complicado, os horários da caminhonete, ainda me lembro disso. Não tinha luz para falar nisso, na altura. Portanto, eu ainda sou do tempo em que passei meses de férias lá, com a vela e com o candeeiro. Isto é para vocês terem ideia, que ao mesmo tempo estava a nascer a inteligência artificial moderna. A diferença é que se naquela altura, em que nos Estados Unidos e na Inglaterra já havia computadores digitais, em Mundão não havia luz. Agora, nos Estados Unidos e na América, há ChatGPT 4.0 e em Mundão há ChatGPT 4.0. Ao mesmo tempo. E, portanto, as pessoas de Mundão podem hoje fazer, se quiserem, se souberem, o mesmo que fazem as pessoas de países que são muito mais ricos que nós e supostamente muito mais avançados. Isto é que é novo. Isto é a única coisa que verdadeiramente nunca aconteceu no passado. Como já aconteceu com a tecnologia. Nós hoje sabemos, por exemplo, que a Índia está mais avançada na produção de certo tipo de programação do que os países desenvolvidos. Sabemos, por exemplo, que a China, algumas empresas chinesas, como a ByteDance, que é a empresa que está por trás do TikTok, estão mais avançadas em inteligência artificial, em sistemas de recomendação, do que as empresas americanas. Porquê? Porque tiveram essas coisas ao mesmo tempo. Portanto, nós hoje acabou a desculpa de dizer somos um povo atrasado. Não somos um povo atrasado. Se a partir de agora fomos atrasados, é porque somos um povo atrasado. Porque agora não temos desculpa. Estão a ver? A minha mãe, quando nasceu, eu, quando era miúdo, já filho dela, estive em Mundão onde não havia luz. Agora lá há ChatGPT 4.0. E é essa interação entre a sociedade e a tecnologia que é tão nova, tão estranha, que não imaginamos o que possa produzir. Por exemplo, olhem, aqui, noutra época, produziu a Escola Superior de Biotecnologia. E na altura as pessoas achavam que não queremos todos malucos. E hoje em dia, vocês têm professores e têm investigadores que publicam nas melhores revistas do mundo e que são seguidos por doutorandos em todos os mundos. E são tão portugueses como eu. E alguns deles, provavelmente, tiveram pais e mães que se não vieram de Mundão, vieram de Miranda do Douro, ou de alguma aldeia ao pé de Miranda do Douro, que eu não tenho nome. E neste momento já estamos 2 minutos atrasados. Nós éramos supostos ter 10 a 15 minutos de perguntas e respostas. Só começamos com 15 minutos de atraso. Mas temos de terminar agora, já estamos 2 minutos atrasados. Nós prometemos que fazemos uma outra coisa desta. Vocês, na altura, se quiserem, mandam-nos e-mails. Entretanto, podem mandar e-mails para o Pedro ou para mim, com perguntas que quisessem fazer agora. Quer dizer, quem manda aqui, aliás, é, desculpa, professora Paula
Paula Castro é quem manda, eu sou um obediente ser. Nesta conferência. Portanto, se quiser, podemos estar aqui mais tempo, eu tenho muito gosto. Só que disseram que tem que terminar às 5, já são 5h02. Senhora professora Margarida Silva, o organizador tem os alunos têm aulas, mas não é? Muito bem, terminamos então, não é? Mas se houver, eu diria que se houver alguma questão que queiram colocar, isso aí tem que ser. Alguém tem assim, alguma pergunta que se não sair depois pergunta respondida, fica irritadíssimo? Ou então ficam aqui mais um bocadinho e podem. Não, estamos aqui, eu estou aqui o que eu quiser, eu não tenho mais nada que fazer hoje, a não ser talvez jantar. Portanto, estou à vossa disposição, se quiserem, estamos aqui.